Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor a todos os irmãos. Se você tem gostado dos ensinamentos, louvado seja Deus, continua se inscrevendo, divulgando, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, deixando o seu like, porque Deus, Ele vai falar com você mais uma vez, vai continuar falando. Se inscreva, porque todas as vezes que eu estiver gravando, automaticamente você receberá no seu celular, louvado seja Deus, essa mensagem, louvado seja Deus. E hoje o tema é Pentecoste. Nós falamos sobre o avivamento. O avivamento nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então nós vamos, louvado seja Deus, existe, glória a Deus, muita controvérsia a respeito desse tema. Louvado seja Deus por causa dos falsos pregadores que têm surgido nos nossos dias. Louvado seja Deus, nós vamos falar sobre o Pentecoste, sobre o avivamento da igreja, sobre o que se deve fazer, o que não deve fazer. Então, continue conosco aí, porque Deus vai falar com você. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Muito bem, vamos já dar aqui início à introdução. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, né? Todos os atos que os apóstolos fizeram através da direção do Espírito Santo, está escrito nesse livro, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para você que a igreja que está viva, aleluia, que crê no Espírito Santo, ela incomoda o seu pastor, ela não deixa o pastor, louvado seja Deus, assim quieto, porque essa igreja ora, pede a Deus o avivamento, para Deus avivar o pastor, os presbíteros, os obreiros, os evangelistas, louvado seja Deus, para que o Espírito Santo convença-os a ir para fora, para as ruas, louvado, fazer concentração no ginásio, trazer multidões de pessoas que ainda não conhecem a fé. Então essa é a missão, glória a Deus. Não é fazer culto de missão e convidar pregadores famosos. Vai encher de crente aí, mano, que crente gosta disso, mas almas não vai. Louvado seja Deus. Então vamos fazer diferente. Eu dirigi uma igreja no bairro do Limão, louvado seja Deus, e lá os obreiros, eles eram cheios do Espírito Santo. Eu, para dirigir aquela igreja, os irmãos, é uma bênção, homens de oração, jejum, e eles falaram para mim: pastor, o senhor, se nós marcar aí um culto de ar livre lá no condomínio, lá no bairro do Limão, o senhor vai? Falei: vou. Ó, pastor, lá tem pessoas oprimidas, lá tem pessoas, no começo assim, eles vão entrar, os malandros, com arma na cintura, com maconha, fumando, e eles vão tentar impedir o trabalho. Mas eu tenho coragem? Falei: tenho, vamos. E nós marcamos um dia, e foi, louvado seja o nome santo do Senhor, uns 15 dias depois daquela conversa que os obreiros tiveram comigo. E nós chegamos lá na igreja, lá nesse culto, nesse trabalho, levamos umas caixas acústicas grandes, louvado seja Deus, e começamos esse trabalho. E foi do jeitinho que o rapaz falou. Os malandros começaram a rodear, fumar maconha no meio da gente e tal. Mas quando a palavra, irmão, olha, interessante, isso é coisa de Deus. Quando a palavra ela vem do céu,
não tem traficante, irmão, que não se dobre diante do Espírito Santo. Não tem pecador que não se arrepende. Quando essa palavra ela vem do céu, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não tem pecador que não se arrependa, né? Daqui a pouco tava lá aqueles caras todos sentados perto de nós assim, fumando droga, fumando maconha, e pediram para mim desculpa, falaram: pastor, a gente estamos armado aqui porque a gente trabalha no tráfico e a gente, em qualquer momento, pode vir o pessoal lá de outro lugar que é contra a gente, e a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de reação como essa. E nós oramos por eles e eles foram abençoados. E naquele dia, irmão, paralítico andou, para a glória de Deus, não é para a minha glória não, para a glória de Deus. Paralítico andou. Dona Francisca, ela teve 5 infartos, ficou com derrame, com a língua para fora e paralítica. E os irmãos não levaram ela para lá? Levaram para lá, e Jesus, louvado seja Deus, fez ela andar. Louvado para a glória de Jesus, ela saiu andando. Isso é evangelho, irmão. Glória a Deus, isso é evangelho. Evangelho da igreja primitiva, o evangelho que não acabou, continua. Isso é Pentecoste, isso é avivamento, isso é o Espírito Santo operando. Muito bem, mas para tudo isso acontecer, o que nós fizemos? Consagrando a vida. Para a glória de Deus, hoje eu conto para todos os irmãos como testemunho, mas eu não contava para ninguém isso, porque isso é experiência de quem busca, de quem ora, quem consagra. 21 dias de oração e jejum, irmão. As 21 dias de oração de Daniel, nós orávamos para Deus operar milagre naquele dia. Naquele dia, paralítico andou, pessoas que tinham derrame nos braços, os braços voltaram ao normal. Olha o poder da oração, irmão. Essa igreja não quer orar, essa igreja fica aí, louvado seja Deus, fazendo disputa de pregadores. Quem prega melhor, homens ou mulheres? Quem está batendo palma para isso não é Jesus, não é o Espírito Santo. Quem está gostando dessa disputa, dividindo a igreja, é o diabo. Então, não existe sinal aí. Quando houver sinal aí, o sobrenatural começa a acontecer dentro da igreja. O mudo fala dentro da igreja. O mudo fala, o homem da cadeira de roda levanta, sem ninguém precisar mandar, no meio da igreja. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Tudo isso aconteceu para a glória do Senhor. Então quem está pregando aqui, quem está falando, tem experiência naquilo que está dizendo. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Glória a Jesus. Então, louvado, vamos buscar a Deus, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos ler a Bíblia. Eu estou com a Bíblia Thompson. Louvado seja Deus. Capítulo 5, verso de número, nós vamos ler aqui, versículo 11 até o versículo 16. Olha bem o que está escrito aí, hein? Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Louvado seja Deus. Muitos sinais e maravilhas eram feitas entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirava muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam
cada vez mais. De modo que levavam, olha bem, os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e os em macas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando estava esse, passasse e cobrisse alguns deles. Também da cidade circunvizinham corriam muita gente a Jerusalém, além levando enfermos e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Ah, se a igreja fizesse isso! Ah, se esse presidente acordasse! Louvado seja o nome santo do Senhor. Essas coisas iam acontecer. Por que não acontece, irmão? Entristeceram o Espírito Santo, esconderam essa palavra, está na Bíblia, mas ninguém fala, ninguém prega. Louvado seja o nome. Os púlpitos lotam nas festividades, mas não tem lugar para o mendigo, não tem lugar para o bêbado, não tem lugar para o macumbeiro, não tem lugar, ninguém dá oportunidade para que eles vão até lá. Isso não é missão, isso é ajuntamento de cristãos, mas missão é trazer, olha como eles faziam, os enfermos, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, os atormentados de espíritos, e todos eram curados. Senhor, manda esse avivamento para essa igreja que está morta. Está morta, nada acontece aí no nível espiritual. Pregamos a palavra, cantamos os hinos da harpa, pessoa entra enferma e sai enfermo, porque os pastores não oram como os apóstolos em posição de mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo isso nós temos visto por aí. Louvado seja Deus. Show, irmão, não existe show. Aonde Deus opera não é show, é milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe teatro, aleluia, pessoas imitando o Espírito Santo. Não, isso já entristeceram ele. Louvado seja Deus. Aí as pessoas que já não crê no batismo do Espírito Santo são leitores da Bíblia, são teólogos, mas não são batizados com o Espírito Santo, não falam em línguas estranhas. Eles zombam, eles pegam textos e mostram, louvado seja Deus, e combate, louvado seja Deus, este evento, esse trabalho, louvado seja Deus, onde o Espírito Santo opera milagres e maravilha através dos teus servos. Amém? Mas vamos lá no texto, porque a hora não espera, né? Louvado seja Deus. Muito bem. A promessa do derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Graças a Deus. O Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento 85 vezes. E eu vou estar falando sobre a promessa um pré-pentecostal no Antigo Testamento. Glória a Deus. Isaías 43, Isaías é o Antigo Testamento, verso 3: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então Deus, ele quer derramar
do seu Espírito, aleluia, sobre, aleluia, o seu povo. Então, nesse capítulo, nesse versículo, há uma promessa de Deus derramar águas sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. E derramar o Espírito Santo. Deus, ele quer que a igreja, que o seu povo prospere na terra. Mas não só. O Espírito Santo tem que estar envolvido nesta obra. Sem ele, você fica só. Sem ele, irmão, você está falando e não vai ser ouvido. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito do Deus eterno. É o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos lá, outro versículo, Isaías 32, verso 15. Promessa desse derramamento. Versículo 15. Isaías 32, verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então Deus, ele promete, quando você recebe o Espírito de Deus, você não fica parado, irmão. Louvado seja Deus, há um despertamento da parte de Deus na sua vida. Então tá aí, estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Isso também já aconteceu na minha vida, sou testemunho. Glória a Deus, louvado seja Deus. Livro do profeta Joel, no Antigo Testamento, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo. Capítulo 2, verso 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Então não adianta fazer faculdade teológica, mestrado, bacharelado, para não ganhar almas. Se você não é o ganhador de almas, não adianta. O segredo é melhor fazer um cursinho básico, mas ter a chamada para ganhar alma. É melhor ir só para a escola dominical, estudar a Bíblia, louvado seja Deus, mas sair do campo ganhando alma. Eu conheço um irmão que na igreja ninguém dá nada para ele, nada para ele. Ele é uma pessoa que ele é bastante humilde na veste, é humilde até no calçado, louvado seja Deus, não sei se é aposentado, mas ele anda com uma bolsa, e nessa bolsa que ele anda na rua, entregando folheto para as pessoas, ele anda com uma marmita. Quando dá a hora dele, a hora de almoçar, que ele sentir fome, ele senta numa praça e pega a marmita dele fria mesmo e come. E esse irmão, louvado seja o nome do Santo Senhor, eu trabalhando, e eu estava no carro, e eu observando ele de longe, era 9 horas da noite, e ele pegou, louvado seja Deus, abriu a marmita na praça, a praça toda movimentada, abriu a marmita na praça e começou a comer. E nisso o mendigo sentou do lado dele, e o mendigo ofereceu água para ele, para que ele oferecesse a marmita dele para o mendigo. E eu fiquei observando aquilo, e ele pegou e comeu a metade da marmita e deu a outra metade para o mendigo comer. E o mendigo pegou o frango assim com a mão e comeu e tal. E eu comecei a observar, olha o Espírito Santo de Deus aí me ensinando. Porque muitas das vezes a gente não quer essas pessoas perto de nós, a gente somos estrela, irmão. Você é estrela. Mas você não deve ser estrela, você tem que ser igual esse irmãozinho aí, humilde. Louvado seja Deus, sair para a rua com pão, levar para o mendigo, pregar Jesus, pregar amor, ir lá dar um abraço nele todo cheiroso, né? Isso é o verdadeiro cristão, pregar o amor de Cristo.
Se você pregar o amor, viver o amor de Cristo, não só de boca para fora, aí realmente o avivamento chegou até você. Caso contrário, esquece. Louvado seja Deus, você não passa de uma virgem louca. Glória a Deus. Até brilha, mas está faltando um azeite. Sabe o que significa no meio do Pentecoste? O que significa vaso? Vaso se guarda alguma coisa. E esse vaso que eu estou dizendo, tem que guardar óleo. Óleo simboliza o Espírito Santo. Vaso cheio do Espírito Santo, de amor. Não contendeiro, tá cheio de gente contendeiro aí. Misericórdia, a língua maior do que a gravata. Mas eu quero dizer, nós estamos falando de Deus. Então começa a se corrigir aí e corre, busca o Espírito Santo. Aleluia. Pede para o Senhor derramado o Espírito dele sobre a sua vida novamente. Pede um renovo, faça um concerto com Deus. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Quando você subir no púlpito, almas vão chorar, almas vão, aleluia, louvar cheiroso. Não por causa de você não, você é vaso de barro, mas é por causa da unção, é por causa do Espírito Santo. Muito bem, ainda no Antigo Testamento nós encontramos Zacarias capítulo 4, verso 6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tem que ser pelo Espírito. A obra só cresce não pelo seu conhecimento, não pela sua faculdade, pelo seu doutorado, mestrado, não. É pelo Espírito de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. E ela só vai pelo poder do Espírito Santo. Então você aí que é pastor, que não tem amor, tenho recebido várias reclamações de várias pessoas, vários homens de Deus conhecidos aí, que as suas ovelhas estão enfermas, cancerosas e você não vai visitar, você não tem tempo. Então entrega a obra, você não tem tempo. Quer ser pastor setorial, quer ser pastor regional, mas não tem tempo para as almas. Jesus vai te pegar, já disse isso. Você não quer acreditar? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Zacarias capítulo 12, verso 10. E a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito de graça e súplica. Louvado seja Deus. Tem que começar pela oração ou não? Graça e súplica. Deus derramou a sua graça sobre os irmãos de Jerusalém. Louvado, graça e súplica. Eles começaram a chorar, entrar na presença de Deus. E Deus só recebe o homem através da sua graça. Então, através da sua graça, você vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai fazer a sua campanha de oração e Deus vai operar dentro da sua igreja. Deus vai mandar almas lá. Louvado seja o nome santo do Senhor, que você nem esperava. Pessoas vindo pedir perdão, pessoas se arrependendo dos seus maus caminhos. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Glória a Deus, assunto importantíssimo. Pena que a hora, ela não espera, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós vamos, na medida do possível, trazer esse ensinamento a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoada. Fica com Deus, Deus abençoa. Glória a Deus. Por causa de todos esses movimentos que o Espírito Santo fazia na vida da igreja primitiva, muitos odiavam os apóstolos, odiavam os irmãos. Quantas pessoas passam a nos odiar porque nós estamos pregando a verdade. A verdade dói, mas ela sara a ferida. Glória a Deus. Vamos lá. Muito bem, a definição, qual é a definição pentecostal? Louvado seja o nome santo do Senhor.
Esse termo pentecostal é usada para designar o movimento evangélico que acredita na atuação do Espírito Santo através da manifestação dos dons espirituais. A igreja já não crê mais no dom de cura, vai para o convênio. Não sou contra, quem tem o seu convênio, vá. Tem que ter uma consulta com o seu médico, vá. Mas e se trazer os doentes na igreja? Como que vocês fazem? Vai mandar eles também para o convênio ou vocês vão orar por eles? Então não adianta dizer, pregar o evangelho e não crer na palavra do evangelho. Então tá aí. Deriva-se da palavra grega, né? Pentecostes significa 50º ou 50, né? Dentro da tradição judaica cristã, o termo Pentecoste faz referência à segunda festa do ano judaico, festa da semana ou das primícias, onde, aleluia, a ápice da festa era 50º, quer dizer, na festa da primícia da semana, toda a colheita era dedicada a Deus, Jeová. Êxodo capítulo 23, verso 16, Levíticos 23, 15, Números 28, 26 ao 31. Contaria 50 dias e então se oferecia nova oferta de manjares ao Senhor. Muito bem, é por isso que muitos não entendem, porque no dia do Pentecoste é uma festa de 50 dias. Após os 50 dias se oferece uma oferta de manjares ao Senhor. Levíticos 23, 16. Aí nesse dia do Pentecoste, capítulo 2 de Atos, verso 1, cumpriu-se o dia do Pentecoste, aonde Deus, Jeová o Eterno, enviou uma grande oferta para os discípulos, o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo? Ou você é igual àqueles 12 discípulos de João que encontraram Paulo e que nem conhece que existe Espírito Santo? Glória a Deus. Muito bem, está bem esclarecido. Glória a Deus. A palavra Pentecoste, palavra designativa atribuída para os seguidores do Pentecoste. Refere-se à segunda grande festa judaica, 50º, como também faz referência ao derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos no capítulo 2 de Atos Apóstolos, verso 1. O que é carismático? Não tem aquelas pessoas que se dizem católico carismático? Porque a Igreja Católica ela tem um outro segmento. Ela não canta hino da harpa, ela não canta corinhos pentecostais. E aí você começa a ver um certo padre aí cantando, tem anjo voando nesse lugar. Quer dizer, carismático. Ele é uma pessoa que ele quer trazer um avivamento em aspa para a igreja. É uma pessoa assim, bastante, aqueles que seguem o movimento pentecostal, né? Carisma, né? Dom da graça de Deus, uma dádiva divina, né? Louvado seja Deus. E também tem aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a igreja primitiva, quando Pedro foi na casa de Cornélio,
Meu irmão, ele chegou lá, ele ficou admirado. Por quê? Porque as filhas de Cornélio, elas não só profetizavam, como falavam em mistério. Louvado seja Deus. E ele diz: como eu posso impedir este povo de receber o batismo nas águas? Porque eles receberam do mesmo Espírito que nós, quando cremos. Aleluia. Está aí, irmão, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu não estou falando aqui, glória a Deus, de movimentos do homem. Não estou falando de teatro. Não estou falando, louvado seja Deus, de alguém que imita, aleluia, o Espírito Santo. Essas pessoas estão querendo trair multidão para ganhar dinheiro. Não. O objetivo da missão, do Evangelho, de se encher do poder de Deus, Jesus disse claramente na sua palavra, glória a Deus: eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e não lhe farão danos algum. Eu não estou aqui para enfrentar nenhum satanista, não estou aqui para enfrentar nenhum católico, não. Pelo contrário, eu estou aqui, louvado seja Deus, pregando, louvado seja Deus, para que todos aqueles que creem em Jesus recebam o Espírito Santo, que é o combustível para o homem. Jesus disse na sua palavra: se obedeceres a minha palavra, louvado e os meus mandamentos, eu e o Pai fazemos nele morada. Amém? Meu querido, que Deus abençoe, que Deus continue falando melhor em cada coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa.